Oi, pessoal. Quando a gente fala de uma nova era, de uma nova raça, a gente precisa primeiramente entender que isso não acontece de uma hora para outra. As coisas não são assim. Ó, daqui para frente é nova era, daqui para frente é nova raça, daqui para frente é nova civilização. Conforme a gente vem percebendo nos vídeos que a gente vem trazendo aqui para o canal. A gente, quando olha o processo teosófico de manifestação, onde existiam aqueles globos, aquelas cadeias, aqueles sistemas, a gente percebe que tudo é elaborado lentamente e que tudo vai começar a partir de um plano mais sutil até se objetivar num plano mais denso. E é importante que a gente compreenda isso no tocante também às questões ligadas às raças e às questões ligadas às eras astrológicas. Tudo vai ter início, como sempre, lá no final da Atlântida. Por que a gente trata muito esse tema? Porque o final da Atlântida ele vai dizer assim, o ponto de término da raça anterior, que era a raça Atlante no caso, e o início da nossa raça ariana. Ou seja, a partir do final daquela raça que nos antecedeu, nós recolhemos todos os valores, nós fazemos um balanço dos erros e dos acertos, para que essas experiências sejam passadas para o estágio seguinte de evolução. Assim como ocorre com a gente, quando chega no final de um ano letivo e nós fazemos um balancete de tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós fizemos, e fazemos um planejamento do ano seguinte. Com o final da raça Atlante, o que acabou acontecendo? As hierarquias espirituais, as hierarquias divinas, que elas estavam presentes naquela raça em corpo físico, acabaram perdendo esse sustentáculo material. Então foi necessário que houvesse a implantação de todo um sistema para que a humanidade lentamente fosse revivendo todo o processo evolutivo e, ao mesmo tempo, aquelas hierarquias, aquelas consciências que ali estavam instaladas anteriormente, pudessem aqui na nossa raça lentamente e trazendo cada uma delas a sua contribuição para o nosso processo evolutivo. Assim, a primeira manifestação de consciência hierárquica que a gente vai acontecer lá no Antigo Egito com Tutmés III e Nerebtiti, que, segundo a lenda, teriam tido 7 filhos homens que seriam os representantes das consciências Agnisvatas. Mais tarde, no reinado de Akhenaton e Nefertiti, esses teriam tido 7 filhas mulheres. E essas filhas mulheres seriam representantes do potencial da hierarquia relativa aos barixás. A gente percebe que todas as vezes que ocorre a manifestação de uma hierarquia, todas as vezes que ocorre o impacto da manifestação dessa consciência na humanidade, acaba acontecendo uma espécie de avanço e esta acaba subindo uma espécie de degrau. Anos mais tarde, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, vai surgir a figura de Salomão. Salomão é um ser emblemático, visto que ele está relacionado à estrela de 6 pontas, o que significaria ser ele um ser relacionado ao 6º aspecto divino. E Salomão vai construir o seu famoso templo para guardar a Arca da Aliança. E quando a gente lê o livro dos Reis, que se refere à construção desse templo, nós vamos ouvir falar dos mistérios de Ofir, as minas de Ofir, que seriam os lugares de onde seriam recolhidas todas as riquezas que viriam a ornamentar o Templo de Salomão. Paralelamente a isso, existe uma narrativa de que essas minas de Ofir, elas seriam aqui no Brasil, e que o Brasil, nessa época, ele teria um rei fenício de nome Badesir. Badesir se situaria mais ou menos na região de Manaus, e dali ele seria encarregado, ou ele enviaria de presente ao rei Salomão, todas as riquezas provenientes daquela região do globo, para que ornasse aquela construção magnífica da qual o rei hebreu estava encarregado. Curiosamente, daí vão surgir as narrativas de um país de sonhos, de um país repleto de riquezas, onde haveriam os telhados dourados, onde a população seria feliz e muito avançada,
tanto no tocante às questões materiais quanto espirituais. Isso teria dado origem à nossa lenda do Eldorado. Posteriormente, Badesir teria se transferido para o Rio de Janeiro, o hoje atual Rio de Janeiro, mais precisamente na região de Niterói, onde ali ele teria morrido. E a Pedra da Gávea, então, seria uma espécie de monumento que, assim como as pirâmides egípcias, guardaria o corpo daquele monarca. E em algumas narrativas, essa Pedra da Gávea, então, seria uma espécie de esfinge, cuja cabeça seria o rosto do próprio rei Badesir. Curiosamente, nesse local existem inscrições fenícias que permanecem até os dias de hoje, desafiando toda a história oficial, desafiando todo o conhecimento que é tido como sendo correto em relação à formação do nosso país. Muitos séculos depois, vai acabar surgindo Portugal. Portugal tem uma história interessante quanto ao significado dos mitos, que muitas vezes se confundem com a própria história, onde este inicialmente seria um porto de passagem dos fenícios, e mais tarde o próprio Ulisses, aquele herói da Guerra de Troia, teria ali fundado Lisboa, em homenagem à sua bem-amada Helena. Tempos depois, de Portugal vai surgir a chamada Escola de Sagres, sob o comando do infante Dom Henrique, que na verdade se tratava de uma escola de mistérios, de uma escola oculta, onde os seus iniciados estariam encarregados das questões ligadas às navegações e às conquistas, para que aquele mundo de então pudesse se expandir. É interessante a gente lembrar que havia uma ideia de que o mundo ele seria uma coisa achatada, e a partir do momento em que essas navegações elas estão sendo estimuladas e se sugere a ideia de um mundo redondo, isso acaba fazendo com que a mente das pessoas daquela época tenha um contato com uma nova dimensão do pensamento e uma nova dimensão também no tocante às questões humanísticas. Os navegadores, então, que faziam parte dessa escola de Sagres, estariam relacionados a uma ordem cujo símbolo era a cruz de Cristo. Em 1500, então, vai ser formada uma frota de 13 caravelas com o intuito de chegar até o caminho das Índias, oficialmente dizendo, porém nós sabemos que a coisa não era bem assim. Por quê? Porque um pouco antes disso havia sido assinado o Tratado de Tordesilhas, onde os espanhóis e os portugueses acabavam dividindo o mundo em duas partes, sendo a parte oriental ligada a Portugal e a parte mais ocidental ligada à Espanha. O que é interessante a gente perceber logo de cara no Tratado de Tordesilhas é que ele acaba aparentemente deixando as menores terras para os portugueses, mas a gente vê que existe uma grande estratégia por trás de tudo isso. Por quê? Porque não existia o Canal do Panamá, não existiam caminhos que nos dessem acesso ao lado ocidental. Ou seja, os espanhóis, então, eles só conseguem ter contato com uma pequena parte do continente, visto que a outra parte, que dava para o Oceano Pacífico, ela acaba sendo de muito difícil acesso. O que acaba acontecendo é que depois, posteriormente, essa parte vai acabar se fragmentando em diversas repúblicas, dando início à América Latina como nós conhecemos até hoje. Em contrapartida, o lado ocidental, que estaria sob a guarda dos portugueses, por ser de melhor e de mais fácil acesso, teoricamente, ele consegue preservar sua hegemonia, apesar das diferenças territoriais, das diferenças que existem, devido à sua grande imensidão. Esse bloco ele acabou sendo, de certo modo, preservado e permanecendo homogêneo até os tempos atuais. A gente percebe, então, que aquela ideia de ir para a Índia, buscar especiarias e depois a rota se perde no meio de uma tempestade, não é mais ou menos viável quando a gente lê um pouquinho a história com outros olhos e percebe que, na verdade, eles estavam vindo para cá, sim, para tomar posse das terras que haviam sido anteriormente demarcadas.
E essas terras, então, elas serão conquistadas por essa ordem iniciática, simbolizada pela cruz, e não apenas pelo governo político de Portugal. A gente percebe que já existia algo de místico por trás de tudo isso. Isso a gente percebe logo nos primeiros nomes, Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, o quanto esse simbolismo associado a esse símbolo e a essa ordem, eles são bastante determinantes aqui na formação da nossa história. Mas que cruz seria essa? Essa cruz estaria fazendo alusão à cruz do Pramanta. Como a gente já viu em vídeos anteriores, após a queda da Atlântida, é necessário que aquelas consciências e aquelas hierarquias elas vão se instalando no decorrer das raças, de Oriente para Ocidente, formando o chamado itinerário de Ió. E conforme essas hierarquias elas vão trazendo o seu impacto de consciência para esse mundo, vão sendo constituídas, aos poucos, uma a uma, as 4 braças da cruz do Pramanta, no centro da qual arde o fogo da sabedoria, arde o fogo da consciência. A gente pode associar o simbolismo da cruz do Pramanta ao simbolismo da rosa cruz, onde nesse caso a rosa estaria representando a própria divindade. Sob a égide, então, desse simbolismo, essas nossas terras brasílicas acabam sendo fundadas, teoricamente, e acabam surgindo oficialmente dentro da história mundial. A respeito do nome Brasil, existem controvérsias se esse realmente teria derivado da madeira, do pau-brasil, que aqui havia em abundância, ou se realmente esse faria alusão às antigas terras de Badesir. E o fato é que o nome de Brasil acaba nos associando à ideia de brasa, acaba nos associando à ideia de fogo e acaba nos associando também à ideia do Pramanta. E assim, deste modo, essa nação vai surgir sob esse simbolismo todo. Um outro simbolismo que é bastante interessante é a questão do Cabral, que ele traz as cabras no seu escudo, e é interessante a gente perceber que a cabra é um simbolismo ligado à hierarquia dos Kumaras ou hierarquia dos Asuras. A cabra está associada ao simbolismo de Capricórnio, é aquele que fica no topo do céu do círculo zodiacal, no topo do céu do nosso mapa astral. E ele acaba demarcando o auge, o ponto máximo que nós devemos atingir na nossa existência. Desse modo, a gente pegando esse simbolismo da cruz do Pramanta, o simbolismo das cabras, nós percebemos que já existe uma indicação de que o nosso Brasil ele seria a culminação de todo um processo evolutivo que teve início lá no final da queda da Atlântida, foi percorrendo todo o globo terrestre até chegar a estas terras. O Brasil seria então o ponto final, seria a coroação de todo esse processo. Anos mais tarde, nós teremos então uma outra questão bastante interessante que convém ser citada, que diz respeito à nossa questão territorial. Aí vai entrar um remoto local chamado São Paulo. São Paulo é algo bastante interessante para a gente entender a sua história, e a sua própria história acaba sendo indicativo de uma série de simbolismos que acabam nos mostrando que talvez esse local ele tenha um papel bastante importante no tocante à formação do nosso país. São Paulo vai surgir inicialmente do cruzamento de 2 caminhos. O caminho que levava do oceano para o sertão, ou seja, um caminho horizontal, e um caminho que unia o norte com o sul, um caminho vertical. São Paulo, por si só, ele já vai nascer do simbolismo dessa cruz formada por esses caminhos, conforme eu já falei. Aqui, inicialmente, estiveram Anchieta, Manuel da Nóbrega, João Ramalho, que são seres considerados ocultamente como sendo de grande hierarquia ou de grande envergadura espiritual. Curiosamente, daqui João Ramalho ele vai estabelecer um caminho que, no final da sua vida, culminaria nas terras onde hoje existe a capital do Brasil, que recebe o nome de Brasília.
E é desse ponto, conhecido inicialmente como Piratininga, que mais tarde vão partir as bandeiras, vão partir as monções, que vão desbravando o sertão, vão quebrando as muralhas fictícias do Tratado de Tordesilhas e vão dando ao nosso país o formato que ele possui nos tempos atuais. O formato aproximado, que alguns diriam teria o formato de um coração, outros diriam que o nosso país tem o formato de uma taça, outros diriam que o nosso país teria o formato da cabeça de um leão. Coração, ou taça, ou cabeça de leão, não importa, o quanto que a imaginação possa nos levar longe, o que acaba sendo interessante é que o Brasil acaba sendo visto como sendo realmente alguma coisa muito especial em relação a toda a humanidade. Quando a gente olha o mapa mundi e a gente vê todos os caminhos que as civilizações já percorreram, nós percebemos que aqui sim, no Brasil e na América do Sul, está reservado um momento onde tudo deve culminar. Mas é claro que para isso esse preparo acaba ocorrendo de modo muito lento, mais lento do que a gente gostaria dentro da nossa ansiedade humana. Porém, o movimento divino, conforme a gente vê nos nossos estudos teosóficos, ele é demarcado o tempo todo por subidas e descidas, onde lentamente, um a um, a humanidade vai galgando os degraus da consciência. E o mesmo ocorre aqui com o nosso país, o mesmo ocorre aqui com a nossa nação, o mesmo ocorre com o nosso povo. E, de certo modo, o mundo acaba nos vendo como a grande esperança, como o grande país do amanhã. E se a gente associar a ideia de amanhã, a futuro, nós chegaremos logo no conceito da divindade. Todo esse processo ele vai ter início lá pelo Trópico de Câncer e depois vai acabar culminando no Trópico de Capricórnio, aqui em São Paulo. É interessante a gente lembrar desse eixo, Câncer-Capricórnio. Quando a gente fala Câncer, a gente fala da criança. Quando a gente fala Capricórnio, a gente fala da figura do pai. O eixo Câncer-Capricórnio, a gente dizendo a grosso modo, significa o amadurecimento, significa a plenitude, significa deixar de ser dependente para ser independente. Deixar de ser o filho que precisa ser cuidado para que nós possamos ser o pai que cuida, para que nós possamos ser aquele que alimenta, aquele que sustenta e aquele que orienta. O Brasil, então, teria, dentre tantas missões, essa principal missão. A missão de tomar consciência de si mesmo, de saber que, na verdade, esse possui um papel muito importante perante o mundo, perante todos os homens, que é o papel de ser o grande provedor, em todos os sentidos, não só no sentido material, mas também no sentido espiritual. E para isso, ele precisa amadurecer, e para isso ele precisa acreditar mais em si. Por conta disso, aqui já vem se instalando vários grupos, várias crenças, que apesar de serem muito diferentes, talvez na forma, acabam trazendo dentro de si essa mesma certeza. Acabam vendo esse país como a pátria do Evangelho, como a pátria de Maitreya, como berço de uma nova era e berço de uma nova civilização. Tá bom, pessoal? Semana que vem tem mais. Vamos que vamos, mente livre, coração leve. Espero que tenham gostado e até a próxima.